Atos, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo.
E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram, dentro de um cesto, pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe-o aos apóstolos e contou-lhes como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos, acompanharam-no até Cesareia e enviaram-no a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, depositaram-na num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, levaram-no ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Capítulo 10. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo
orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora 6ª. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, e perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, recebeu-os em casa. E no dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele,
entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Capítulo 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus.
E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. Eu ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois eu nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. Eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu-o para Antioquia. E sucedeu que, todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos.
E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Atos, capítulos 9 a 11. Vimos a oposição encarniçada dos chefes de Israel contra o testemunho do Espírito Santo e a sua obstinação em repelir a paciente graça de Deus. Israel rejeitava todo o trabalho do Deus da graça em seu favor. Saulo torna-se o apóstolo do ódio dos judeus contra os discípulos de Jesus, contra os servos de Deus. Não contente ainda de os procurar em Jerusalém, pede cartas ao sumo sacerdote para ir prendê-los nas cidades estrangeiras. Quando Israel está em plena oposição contra Deus, Saulo é o ardente missionário da sua maldade. Por ignorância, sem dúvida, mas é o escravo voluntário dos seus preconceitos judaicos. Ocupado assim em perseguir os discípulos do Senhor, Saulo aproxima-se de Damasco. Ali, em plena carreira de uma vontade não quebrada, o Senhor Jesus detém-no. Uma luz vinda do céu brilha em volta de Saulo, envolvendo-o da sua glória resplandecente. Caindo por terra, Saulo ouve uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 4. A glória que eu tinha deitado por terra, acompanhada como era por esta voz, não deixa nenhuma dúvida no espírito de Saulo quanto à origem da solene comunicação que lhe era feita. Para ele, ela estava revestida da autoridade de Deus. Quebrada sua vontade, lançado por terra o seu orgulho, submetido o seu espírito, ele pergunta: Quem és tu, Senhor? A autoridade daquele que lhe falava não poderia ser posta em causa. O seu coração submete-se a esta autoridade. Ora, o glorioso personagem de quem ela emanava era Jesus. A carreira da vontade própria de Saulo estava terminada para sempre. Aliás, Saulo não só fazia descoberta que o Senhor da glória que lhe aparecia era o próprio Jesus, mas também que esse Jesus reconhecia os pobres discípulos que Saulo queria levar presos para Jerusalém, como sendo ele mesmo: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quantas coisas maravilhosas se não revelaram nessas poucas palavras. O Senhor da Glória declara que ele é o Jesus que Saulo perseguia e que os seus discípulos eram um com ele. Assim, os judeus estavam em plena guerra contra o próprio Senhor. Todo o sistema religioso que eles sustentavam, toda a lei, toda a sua autoridade oficial, todas as ordenanças de Deus não os impediam de estarem em guerra aberta contra o Senhor. O próprio Saulo, armado da autoridade deles, estava empenhado em destruir o nome e o povo do Senhor, em o eliminar de toda a terra, de sobre a terra. Terrível descoberta esta, que tanto perturbava a alma de Saulo. Revelação tão poderosa nos seus efeitos que não deixava nenhum simples elemento moral da alma deste enérgico homem
subsistir diante da sua força. Modificar os seus pontos de vista precedentes era inútil. O seu zelo pelo judaísmo era um zelo contra o Senhor. E a sua consciência não tinha feito senão alimentar esse zelo. As autoridades estabelecidas por Deus, essas autoridades que a auréola dos séculos cobria e cuja dignidade era realçada pelas desgraças de Israel, que já não tinha senão a sua religião, essas autoridades tinham sancionado e favorecido os esforços de Saulo contra o Senhor. Esse Jesus que eles rejeitavam era o próprio Senhor, e o testemunho que eles procuravam suprimir era o seu testemunho. Que extraordinária mudança para Saulo! Que nova posição tomava também a própria obra no pensamento dos apóstolos, que tinham ficado em Jerusalém, quando todos os outros tinham sido dispersos. É evidente que os apóstolos tinham sido fiéis a Jesus, qualquer que tivesse sido a oposição dos chefes de Israel, mas eram eles próprios em relação com a nação. Em Saulo, porém, a obra é muito mais profunda. Ele estava desencaminhado, sem dúvida, mas a sua própria consciência, porque ele pensava que era preciso fazer algo contra o nome de Jesus, o Nazareno, fazia dele um inimigo do Senhor. Uma justiça sem mácula, segundo a lei, conforme a medida do homem, deixava-o mais que endurecido, em oposição aberta contra o Senhor. Agora os seus superiores e as autoridades da sua antiga religião, tudo aquilo em que a sua alma se baseava, tanto moral como religiosamente, tudo estava para sempre feito em pedaços. Nele o homem, o seu eu, estava inteiramente aniquilado diante de Deus. Nada restava dele, nada restava nele, a não ser a descoberta da sua inimizade contra Deus e a sua própria vontade quebrada. Neles que, uma hora antes, era ainda o homem religioso, ansioso, sem censura. Embora a revelação de Cristo o tenha conduzido logo muito mais longe, comparamos algumas passagens, tais como Gálatas 2:20, Filipenses 3:2, Filipenses 3, 2 Coríntios 1:9 e 4:10 e muitas outras. Outros pontos importantes são aqui postos em evidência. Saulo não tinha conhecido Jesus sobre a terra. Não tinha como os 12 de prestar testemunho por ter conhecido o Senhor desde o princípio da sua carreira pública, anunciando que ele fora feito Senhor e Cristo. O Jesus que ele conhece não é um Jesus que sobe ao céu, aonde se não vê mais. O Senhor aparece-lhe pela primeira vez no céu, e como Senhor da glória, declara-lhe que ele é o Jesus a quem Saulo perseguia. Um Senhor glorioso é o único que Paulo conhece. O seu evangelho, como ele diz, é o evangelho da glória. Se ele tivesse conhecido o Cristo segundo a carne, já o não conheceria desse modo. E o seu evangelho já não seria o evangelho da glória. Mas um outro princípio importante se encontra ainda aqui. O Senhor da glória tem os seus membros sobre a terra. Ele diz a Saulo: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Verso 5. Os cristãos faziam parte dele próprio. Os seus pobres discípulos eram carne da sua carne, osso de seus ossos. Ele considerava-os e acarinhava-os como sendo a sua própria carne. A glória e a unidade dos santos com Jesus, seu chefe no céu, são as verdades que se ligam à conversão de Saulo,
a revelação de Jesus à sua alma, a criação da fé no seu coração, inimigo confesso do cristianismo. Mas essa criação operou-se também de uma maneira que derrubava completamente o judaísmo em todo o seu alcance para a alma de Saulo. Para essa alma de cuja existência o judaísmo fazia parte integrante, caracterizando inteiramente essa existência. Tiramos de uma narrativa subsequente dessa visão, capítulo 26, 27, um outro ponto notável pelas suas relações com a carreira de Paulo. O Senhor diz-lhe, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. O objetivo moral de Saulo separa-o agora tanto do povo como dos gentios. Separava-o dos judeus, com toda a certeza, mas também não fazia dele um gentio, porque estava unido a um Cristo glorificado. Quanto à sua posição espiritual, já não era nem judeu nem gentio, era cristão. Toda a sua vida, todo o seu ministério decorriam agora da sua associação com um Cristo celeste e glorificado. No entanto, Saulo entra na igreja por meios vulgares, tal como Jesus em Israel, tomando seu lugar humildemente ali, onde a verdade de Deus se encontrava estabelecida pelo seu poder. Cego durante 3 dias, e naturalmente preocupado por causa da descoberta que acabava de fazer, Saulo não come nem bebe, mas a sua cegueira dava-lhe uma prova contínua e sem equívoco da verdade do acontecimento. E a sua fé era confirmada pela chegada de Ananias, que sem ter saído da cidade, pôde declarar-lhe da parte do Senhor que sabia o que lhe tinha acontecido. Circunstância tanto mais impressionante quanto é certo Saulo tê-lo visto, numa visão, vi restituir-lhe a vista. Com efeito, Ananias vem e restaura-lhe a vista. Saulo fica a ver e é batizado, verso 18. Em seguida alimenta-se e sente-se fortalecido. É notável o diálogo de Jesus com Ananias, pois mostra-nos com que evidência o Senhor se revelava nesses dias, e a santa liberdade, a confiança com que o fiel discípulo conversava com ele. O Senhor fala-lhe como qualquer homem falaria com um seu amigo, dando-lhe detalhes de lugar e de circunstâncias. Ananias argumenta com o Senhor abertamente, com toda a confiança acerca de Saulo, e Jesus responde-lhe, não com severa autoridade, embora Ananias tivesse de obedecer, mas com explicações plenas de graça, fazendo dele seu confidente, declarando-lhe que esse Saulo era um vaso de eleição, para levar o seu nome perante os gentios, perante reis e perante os filhos de Israel, e que ele lhe mostraria o quanto Saulo teria de sofrer por causa do seu nome. Saulo não tarda em confessar e proclamar a sua fé, e o que ele diz é eminentemente digno de nota. Prega nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Foi a primeira vez que Cristo foi assim anunciado. Tinha já sido o Senhor e o Cristo. O Messias rejeitado era exaltado em cima no céu. Mas aqui é apresentada a doutrina simples quanto à glória pessoal do Salvador. Jesus é o Filho de Deus. Note-se também aqui que, nas palavras de Jesus a Ananias, os filhos de Israel vêm em último lugar. Saulo não começa ainda o seu ministério público. A sua pregação não é, por assim dizer, senão a expressão da sua fidelidade pessoal, do seu zelo, mas da sua fé no meio daqueles com quem estava naturalmente ligado.
Mas a oposição não tarda a manifestar-se na nação que não queria ter um Cristo segundo os desígnios de Deus. E os discípulos descem Saulo dentro de um cesto pelo muro. Por intervenção de Barnabé, homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, em quem a graça tinha feito valer a verdade em relação ao novo discípulo, o temível Saulo encontra o seu lugar entre os irmãos, mesmo em Jerusalém. Versos 23 a 29. Isso teve lugar mais tarde, segundo parece, mas é mencionado aqui, a fim de marcar a Saulo, por assim dizer, o seu lugar entre os cristãos. Que maravilhoso triunfo do Senhor! E que singular posição a de Saulo naquela cidade, se não estivesse absorvido pelo pensamento do próprio Senhor Jesus. Em Jerusalém disputa com os helenistas. Ele próprio era um deles. Os hebreus não são a sua esfera natural. Querem matar o novo convertido, que é levado pelos discípulos para Cesareia, para junto do mar, e de lá enviam-no para Tarso, sua cidade natal. O triunfo da graça tem, sob a mão de Deus, reduzido o inimigo ao silêncio. As igrejas são agora deixadas em paz. Edificam-se, andam no temor de Deus e na consolação do Espírito Santo, os dois grandes elementos da bênção, e aumentam em número. As perseguições cumprem, afinal, os desígnios de Deus. A paz que Ele concede dá aos seus a ocasião de se aperfeiçoarem no seu conhecimento e na graça. Verso 31. Na verdade, aprendemos a conhecer os caminhos e o governo de Deus no meio da imperfeição do homem. Estando a paz estabelecida pela bondade de Deus, único recurso dos que confiam verdadeiramente nele e na total submissão à sua vontade, Pedro percorre todo o país de Israel. O Espírito de Deus conta-nos esta circunstância aqui, entre o chamamento de Saulo e o seu trabalho de apóstolo, para nos fazer ver, estou certo, a energia apostólica em Pedro, subsistindo mesmo quando o chamamento de Paulo devia introduzir novas luzes e nova obra sob relações diferentes e muito importantes. O Espírito Santo põe assim o seu selo sobre a obra que tinha sido feita antes, como sendo obra sua. Algum progresso que cumpriu seus planos, e mostra, ao mesmo tempo, a introdução dos gentios na igreja, tal como tinha sido fundada no princípio pela graça, conservando assim a unidade e pondo seu selo sobre uma obra que a graça celeste tinha realizado. A igreja existia. A doutrina da sua unidade como corpo de Cristo fora do mundo não era ainda posta em evidência. A recepção de Cornélio não anunciava essa unidade, mas abria o caminho à sua manifestação. O poder não diminuído de Pedro, a sua autoridade apostólica no meio dos fiéis, a entrada de Cornélio na casa espiritual de Deus, em relação com o ministério deste apóstolo, e isto após o chamamento de Saulo, que abria uma outra perspectiva. Numa palavra, o conjunto dos fatos expostos aqui confirma o que tinha sido feito precedentemente. A obra já realizada não era, de modo nenhum, posta de lado, para dar lugar a outra. No entanto, a visão de Pedro não revela a igreja como corpo de Cristo, nem tampouco a admissão de Cornélio a respeito. Estes dois fatos mostram que, em todo o mundo, todo aquele que teme a Deus lhe é agradável. Quer dizer, o favor de Deus não era limitado somente aos judeus, e não era necessário o homem tornar-se judeu para participar da salvação em Cristo. A unidade do corpo
liga ao seu chefe no céu, não sobressaía do fato da admissão dos gentios piedosos ao número dos salvos, mas esse fato preparava o caminho para a promulgação dessa verdade, pois que, de fato, o gentio, sem se tornar judeu, era admitido no seio dos herdeiros do reino sobre a terra. O fato que constitui o fundamento da existência da Igreja sobre a terra realiza-se individualmente, embora a própria verdade da unidade do corpo não fosse ensinada. O arrependimento para a vida eterna era concedido aos gentios como tal considerados. O Espírito Santo, selo da bênção cristã entre os judeus, fruto da redenção realizada por Jesus, era dado tanto aos gentios como aos judeus. Os fiéis desta nação talvez se admirassem, mas não havia lugar para resistir a Deus. Por graça, eles podiam bem dizer a Deus pelo dom soberanamente concedido aos gentios. Portanto, desde o capítulo 9, verso 32, ao capítulo 11, verso 18, encontramos o poder do Espírito de Deus com Pedro, no meio de Israel, e a admissão dos gentios na igreja terrestre, sem que estes tivessem de se tornar judeus, ou de se submeterem à antiga ordem de coisas que agora terminava. O selo do Espírito é posto sobre eles, e os chefes da igreja que estavam em Jerusalém, e os mais zelosos dos circuncisos aceitam o fato, como sendo a vontade de Deus, e submetendo-se a ele, louvando o seu nome, apesar dos seus preconceitos. A porta está, pois, aberta aos gentios. Era um passo imenso dado em frente. Mas a preciosa doutrina da igreja ficava ainda por pôr em evidência. Pedro tinha anunciado o evangelho dos gentios no seu primeiro discurso. Mas realizar esse apelo e formular as suas condições em relação com o que historicamente existia exigia a intervenção, a autoridade e a revelação de Deus. O progresso que se tinha feito no desenvolvimento da verdade pela paciente graça de Deus é evidente, porque certamente não é a sabedoria do homem que foi a origem desse desenvolvimento. Inteiramente judia no começo, a obra que se fez em Jerusalém era acompanhada da declaração feita ao povo judeu que, se ele se arrependesse, Jesus voltaria. Mas esse testemunho de graça é rejeitado, e as primícias da igreja, na pessoa de um daqueles que trazia aquele testemunho, entram no céu. O Espírito, na sua liberdade soberana, opera em Samaria e entre os prosélitos. Sendo a igreja dispersa pela perseguição, Saulo é chamado pela revelação de um Cristo glorioso e por um testemunho ouvido da própria boca de Jesus, testemunho esse que implica a união dos santos sobre a terra com ele, seu chefe, no céu, como sendo um só corpo. Em seguida, um gentio piedoso e já convertido pela graça, mas ainda gentio, recebe a fé em Cristo e o Espírito Santo. Assim, o apóstolo e os discípulos mais ligados ao judaísmo reconhecem-no como sendo designado pelo testemunho do próprio Deus e pela descida do Espírito Santo sobre ele como sendo da sua fé. Pedro recebe o novo discípulo pelo batismo e os outros recebem-no, aceitando o ato de Pedro. Note-se aqui que a salvação não consiste somente no fato de ser vivificado e de se ser piedoso, mas na libertação completa que Deus, para nos apresentar em justiça perante a sua face, concede àquele que tem já a vida por operação divina. Cornélio era piedoso e consequente na sua piedade, mas agora ouve falar de uma obra realizada em seu favor
pela qual ele pode ser e é salvo. Enfim, o selo do Espírito colocado sobre a fé em Jesus, eis o testemunho pelo qual reconhecemos aqueles que Deus aceita. Temos, assim, plena evidência para a compreensão do homem. Se examinarmos cuidadosamente as afirmações e os fatos registrados nas Escrituras, encontraremos, estou certo, e quanto aos pormenores, que o que é selado é a fé na obra de Jesus para a remissão dos pecados. O verso 19 do capítulo 11 começa a parte histórica da nova ordem de coisas pela qual o ministério de Paulo se distingue. De entre aqueles que tinham sido dispersos por ocasião da morte de Estevão, alguns foram até Antioquia anunciando o Senhor Jesus. Estes homens estavam mais habituados a lidar com os gregos do que os judeus da Judeia, pois eram de Chipre e de Cirene. Dirigem-se, pois, nesta antiga capital dos Seleucidas, aos gregos, e muitos de entre estes recebem a palavra e convertem-se ao Senhor. A igreja em Jerusalém, já preparada pela conversão de Cornélio, pela qual Deus lhe tinha ensinado a admissão dos gentios entre os cristãos, aceita também o fato da admissão desses gregos de Antioquia, envia para lá Barnabé, natural de Chipre, homem de bem e cheio do Espírito Santo. O coração de Barnabé fica cheio de alegria ao ver a obra da graça de Deus nesta cidade. Com efeito, um grande número de pessoas aceita o Senhor e a ele se junta. No entanto, tudo se liga ainda à obra em Jerusalém, embora estendendo-se agora também aos gentios. Não bastando já a obra, ao que parece, e conduzido por Deus, Barnabé vai procurar Saulo a Tarso, onde este se tinha dirigido, por terem querido matá-lo em Jerusalém. Capítulo 9, 29. Estes dois homens reúnem-se com a igreja de Antioquia e ensinam a muita gente. Mas tudo isso se passa ainda em ligação com Jerusalém, repito. Alguns profetas anunciando grande fome descem de Jerusalém a Antioquia. As relações do rebanho de Antioquia com Jerusalém, como centro, manifestam-se e estreitam-se pelo envio de socorros a essa metrópole religiosa do judaísmo, assim como do cristianismo, considerado como tendo o seu início no remanescente de Israel, que cria em Jesus como sendo o Cristo prometido. O próprio Barnabé e Saulo são encarregados de levarem os socorros que os cristãos de Antioquia enviam aos seus irmãos necessitados e sobem a Jerusalém para efetuarem esse serviço. Esta circunstância leva-nos a Jerusalém, onde o Espírito tem ainda algo de novo nos caminhos de Deus para nos mostrar. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.